Agora eu vou direto para a entrevista nacional aqui no nosso programa, já para início do nosso programa Canal Saúde. Eu estou recebendo aqui hoje à noite o Rodrigo Bomeni, ele é diretor científico da ABLC. Muito boa noite, Rodrigo, seja bem-vindo ao Canal Saúde. Boa noite, Carla. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Olha, muito importante a gente falar sobre a dieta low carb, porque muitas pessoas, na verdade, têm muitas dúvidas relacionadas a esse assunto. E o Rodrigo vai falar com a gente um pouquinho de como ter uma dieta diferenciada, com pouco carboidrato, que inclusive é uma ótima opção, né? Sim, sim. Eu acho que antes é interessante até a gente definir o que é uma dieta Sim, low carb, porque isso gera muita dúvida nas pessoas e às vezes elas confundem low carb com ausência completa de carboidrato e isso não é verdade e muitas vezes nem é necessário. Então, uma dieta low carb, na prática, as pessoas priorizam comida de verdade. Então, esses alimentos que são minimamente processados, que a gente encontra na feira, no açougue, e que na prática são esses os vegetais, então legumes, salada, se come muitos vegetais numa dieta low carb, castanhas, queijos, a gente tem frutas que podem ser consumidas, a preferência é por frutas que são menos doces, mas também é possível comer outras frutas, dependendo da restrição e ajustando a quantidade, e também carnes e ovos, que são alimentos extremamente nutritivos e excelentes fontes de proteína. Então, quando a gente fala de uma alimentação low carb, a gente está falando de uma alimentação que prioriza a comida de verdade, nas quais os alimentos ultraprocessados, então repletos de açúcar, farináceos, gorduras muito processadas, isso não faz parte da base da alimentação, seria mais para momentos de exceção, tá bom? Então, é uma alimentação extremamente rica do ponto de vista nutricional e que, como você disse, diversos estudos já demonstraram benefícios para algumas doenças. com certeza. Em que casos ela é indicada, hein, Rodrigo? Então, os estudos focam muito na obesidade, então tem diversos estudos que comparam o uso de uma dieta low carb, que é uma dieta na qual você restringe o carboidrato e acaba comendo menos carboidrato, com aquela dieta tradicional que foca mais nas calorias e na restrição de gordura. Então, quando a gente pensa no tratamento da obesidade, a gente tem diversos estudos demonstrando que uma dieta low carb ela é mais eficaz para a perda de peso, tá bom? Muito disso por priorizar comida de verdade também. Mas o maior benefício acaba sendo para o tratamento das doenças que são relacionadas, consequências a algo que a gente chama de resistência à insulina. E que provavelmente os nossos ouvintes aí devem conhecer alguém que tem, que seria hipertensão, gordura no fígado, aumento do ácido úrico, alteração do açúcar no sangue, então pré-diabetes, diabetes. Que mais? Tem diversos estudos demonstrando que doença de Alzheimer está associado à resistência à insulina. Outra forma da gente identificar a resistência à insulina seria pelo aumento da circunferência abdominal. Então, aquelas pessoas que têm perninha fina, braço fino, mas tem um aumento da barriga, então isso também é considerado resistência à insulina e que é o que a gente chama de síndrome metabólica, o conjunto dessas doenças, porque muitas vezes as pessoas não têm só diabetes, geralmente elas têm diabetes com pressão alta, diabetes com alteração do colesterol e gordura no fígado, e o conjunto, a associação dessas doenças, a gente chama de síndrome metabólica. E a dieta low carb, para quem tem esse tipo de doença, é extremamente eficiente. Então, tem alguns estudos, e na verdade vários estudos, principalmente com diabetes tipo 2, que demonstra que quando as pessoas adotam uma dieta low carb, elas melhoram o controle do açúcar no sangue, elas diminuem o uso de medicamentos, e em alguns casos elas conseguem inclusive colocar o diabetes tipo 2 em remissão, ou seja, elas param completamente o uso de medicamentos e a glicose no sangue continua normal. Que erros a pessoa não deve cometer a seguir essa dieta, hein?
Eu acho que, embora seja uma dieta que seja baseada em comida de verdade, Sim. e nesse sentido, veja, ninguém precisaria de uma orientação específica para priorizar o consumo de comida de verdade. Agora, é muito comum que as pessoas iniciem esse tipo de alimentação sem uma orientação nutricional. E quando você tem uma orientação de um profissional da saúde, um nutricionista, a chance de você cometer erros é muito menor. E um erro principal seria o quê? Exagerar no consumo de gordura. Então, o fato de você diminuir o consumo de carboidrato não significa que você deva exagerar, suplementar muita gordura na sua alimentação, porque isso pode não gerar o resultado que você espera, que é justamente a perda de peso, o emagrecimento. Tem uma condição específica que o acompanhamento médico se faz necessário antes do início da dieta low carb. E isso se faz necessário justamente por causa da potência da dieta em melhorar a doença em si, que é o diabetes tipo 2. Porque antes de começar a dieta low carb, se a pessoa tem diabetes tipo 2, ela precisa ajustar os medicamentos, porque é tão potente a diminuição da glicemia, da quantidade de açúcar no sangue, que se a pessoa não ajusta os medicamentos, ela vai para o outro oposto, que é justamente a hipoglicemia, uma baixa muito maior do que necessário dessa glicose. Então, para quem tem diabetes tipo 2, é extremamente necessário o acompanhamento médico e nutricional. Qual a recomendação, Rodrigo, aproveitando aqui essa entrevista maravilhosa com você, esclarecendo muito a respeito da dieta low carb, eu queria também aproveitar essa oportunidade para que você pudesse deixar uma orientação aos nossos telespectadores que estão nesse momento assistindo aqui ao nosso programa Canal Saúde, no sentido de que as pessoas possam realmente entender o quanto que a alimentação ela é muito importante nas nossas vidas. A gente está enfrentando aí essa pandemia e a gente sabe que é importante sim para a nossa imunidade, inclusive, a gente ter uma boa alimentação, né? Sim, sim. Você sabe que tem poucas doenças que são determinadas do ponto de vista genético. Então, assim, que é transmitida e a pessoa não tem opção. Ela vai ter essa doença porque a genética determinou. Todas as outras doenças, a pessoa pode até ter uma predisposição, um maior risco de desenvolver essa doença. Mas o que vai determinar se ela vai ter a doença ou não é o estilo de vida que ela adota. E dentro do estilo de vida, que inclui atividade física, gerenciamento do estresse, uma noite bem dormida, sono, está do principal pilar é a alimentação. E como você disse, nesse momento de Covid, isso se faz ainda mais necessário, porque tornou evidente a importância que é ter uma boa saúde. Porque quando a pessoa pensa em dieta, a gente está pensando em tratar o diabetes, a hipertensão, para evitar principalmente o quê? As doenças cardiovasculares. Então, para diminuir o risco da pessoa infartar, para diminuir o risco da pessoa ter um AVC, um derrame. Mas agora, com o Covid, o que os estudos demonstraram? Que, além dos idosos, claro que pela idade, por si só, eles já têm um risco maior de desenvolver a forma grave da doença, pessoas que têm síndrome metabólica, com todas aquelas doenças que eu mencionei, hipertensão, diabetes, gordura no fígado, quanto mais a pessoa tem, maior o risco dessa pessoa desenvolver as formas graves do Covid, maior o risco dela morrer, maior o risco dela ficar internada na UTI, maior o risco, inclusive, dela precisar usar o ventilador, ventilação mecânica. Então, nesse momento de pandemia, mais do que nunca, não adianta somente ficar isolado, embora isso seja importante. É importante que durante esse momento de isolamento você se preocupe em melhorar a sua saúde através da alimentação. E o que os estudos demonstram é que você não precisa sair de um extremo e ir para o outro. Às vezes as pessoas têm a ideia de que elas precisam sair dos 100 quilos e ir para os 60 para que isso tenha benefício. E não é verdade. Uma perda de 5 a 10% do peso, veja, isso às vezes nem é uma perda tão significativa do ponto de vista estético, mas do ponto de vista de saúde, isso já faz uma diferença incrível em melhora de exames e do risco para que você tenha, no caso, Covid, mas também doenças cardiovasculares. Então, para quem está em casa nesse momento, aproveite esse momento para que você possa se cuidar melhor.
do ponto de vista alimentar. Inclusive, a revista Nutrition e Metabolismo publicou recentemente, né? Eu li aqui um estudo com 40 pacientes obesos, comprovando os impactos positivos na saúde humana de uma dieta com baixa ingestão de carboidratos. E o diferencial nesse novo levantamento reside exatamente na faixa etária dos selecionados, adultos com idade entre 60 e 75 anos. Então, de uma maneira geral, a gente falando a respeito dessa dieta, a gente está vendo toda essa comprovação, né? Sim, e esse estudo foi muito interessante e relevante, porque boa parte dos estudos com dieta eles priorizam uma população mais jovem. São poucos os estudos nutricionais em uma população mais idosa. E esse estudo foi muito, muito pertinente, porque demonstrou que nessa população idosa, que tem uma incidência maior de doenças crônicas, de diabetes, de hipertensão, que tem um risco maior, inclusive, de ter doenças cardiovasculares e também do Covid, uma dieta low carb não só foi eficaz, ou seja, essas pessoas perderam peso, melhoraram os exames laboratoriais, glicemia, perfil do colesterol, toda aquela síndrome metabólica que eu mencionei, e preservaram massa muscular, algo que é de extrema relevância nessa faixa etária, porque a incidência de sarcopenia, que é caracterizada pela baixa massa muscular em idoso e está associada a diversas consequências ruins, como queda, fraturas. Então, preservar a massa muscular nessa população é algo muito importante. A dieta low carb se mostrou uma estratégia eficaz e segura também. Em relação, assim, a erros mais comuns, Rodrigo, dentro do teu consultório, no teu dia a dia, o que você mais observa, hein? Os principais são o excesso do consumo de gordura, se a pessoa quer emagrecer. Então, a pessoa às vezes troca, ela comia muito doce por causa de questões emocionais. E aí ela troca esses docinhos cheios de açúcar por receitinhas low carb que são cheias de gordura. Tá certo que é low carb, mas acaba sendo muita gordura e isso, de certa forma, vai dificultar a perda de peso. Então, embora em uma dieta low carb a gente não restrinja a gordura, tem que tomar cuidado para não suplementar gordura, ou seja, adicionar gordura além daquela gordura que já está presente nos alimentos. Então, a gordura que está na carne, que está no queijo, nos ovos, castanhas, tem que tomar cuidado para não suplementar muita gordura. Outro erro comum, às vezes, é as pessoas comerem um alimento que eles julgam como low carb e que, na verdade, não é um alimento com tão pouco carboidrato. Isso ocorre geralmente quando vai pegar esses alimentos industrializados que no rótulo está escrito low carb. Como a indústria percebeu também que existe uma certa procura desses produtos, isso acabou se tornando uma propaganda. Mas muitos desses produtos não são low carb. Às vezes até não tem açúcar, mas tem uma outra fonte de carboidrato que acaba impactando também no resultado final. O importante é a gente sempre seguir um acompanhamento profissional, né? E a gente falou Sim, com sobre isso certeza. aqui no nosso programa, então já fica aí a dica para quem está assistindo. Muito obrigada, viu, Rodrigo? Volte sempre.